Artigo 34. O simples doméstico assegurará o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes valores: inciso 1, 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do segurado empregado doméstico, nos termos do artigo 20 da Lei 8.212. Inciso 2, 8% de contribuição patronal previdenciária para a Seguridade Social, a cargo do empregador doméstico, nos termos do artigo 24 da Lei 8.212. Inciso 3, 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho. Inciso 4, 8% de recolhimento do FGTS. Inciso 5, 3 inteiros e 2/10% na forma do artigo 22 desta lei. Inciso 6, imposto sobre a renda retido na fonte de que trata o inciso 1 do artigo 7 da Lei 7.713, se incidente. Parágrafo 1º. As contribuições, os depósitos e o imposto arrolados nos incisos 1 a 6 incidem sobre a remuneração paga ou devida no mês anterior a cada empregado, incluída na remuneração a gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4.090 e a Lei 4.749. Parágrafo 2º. A contribuição e o imposto previstos nos incisos 1 e 6 do caput do artigo serão descontados da remuneração do empregado pelo empregador, que é responsável por seu recolhimento. Parágrafo 3º. O produto da arrecadação das contribuições, dos depósitos e do imposto de que trata o caput será centralizado na Caixa Econômica Federal. Parágrafo 4º. A Caixa Econômica Federal, com base nos elementos identificadores do recolhimento disponíveis no sistema de que trata o parágrafo 1º do artigo 33, transferirá para a conta única do Tesouro Nacional o valor arrecadado das contribuições e do imposto previstos nos incisos 1, 2, 3 e 6 do caput. Parágrafo 5º. O recolhimento de que trata o caput será efetuado em instituições financeiras integrantes da rede arrecadadora de receitas federais. Parágrafo 6º. O empregador fornecerá mensalmente ao empregado doméstico cópia do documento previsto no caput. Parágrafo 7º. O recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, e a exigência das contribuições dos depósitos e do imposto nos valores definidos nos incisos 1 a 6 do caput somente serão devidos após 120 dias da data de publicação desta lei. Artigo 35. O empregador doméstico é obrigado a pagar a remuneração devida ao empregado doméstico e a arrecadar e a recolher a contribuição prevista no inciso 1 do artigo 34, assim como a arrecadar e a recolher as contribuições, os depósitos e o imposto a seu cargo discriminados nos incisos 2, 3, 4, 5 e 6 do caput do artigo 34 até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Parágrafo 1º. Os valores previstos nos incisos 1, 2, 3 e 6 do caput do artigo 34, não recolhidos até a data de vencimento, sujeitar-se-ão à incidência de encargos legais, na forma prevista na legislação do Imposto sobre a Renda. Parágrafo 2º. Os valores previstos nos incisos 4 e 5, referentes ao FGTS, não recolhidos até a data de vencimento, serão corrigidos e terão a incidência da respectiva multa, conforme Lei 8.036. Capítulo 3. Da legislação previdenciária e tributária. Artigo 36. O inciso 5 do artigo 30 da Lei 8.212 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 30. Inciso 5. O empregador doméstico é obrigado a arrecadar e a recolher a contribuição do segurado ou empregado a seu serviço,
assim como a parcela a seu cargo, até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Artigo 37. A Lei 8.213 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 18, parágrafo 1º. Somente poderão beneficiar-se do auxílio acidente os segurados incluídos nos incisos 1, 2, 6 e 7 do artigo 11 desta lei. Artigo 19. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Artigo 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças CID, em conformidade com o que dispuser o regulamento. Parágrafo 2º. A empresa ou empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Artigo 22. A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, e, em caso de morte, de imediato à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências aplicada e cobrada pela Previdência Social. Artigo 27. Para computo do período de carência serão consideradas as contribuições. Inciso 1. Referentes ao período a partir da data de filiação ao regime geral de Previdência Social, no caso dos segurados empregados, inclusive os domésticos e dos trabalhadores avulsos. Inciso 2. Realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição, sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e facultativo, referidos respectivamente nos incisos 5 e 7 do artigo 11 e no artigo 13. Artigo 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão computados: inciso 1. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, observado o disposto no parágrafo 5 do artigo 29-A. Inciso 2. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor mensal do auxílio acidente considerado como salário de contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria nos termos do artigo 31. Artigo 35. Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso que tenha cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor de seus salários de contribuição
no período básico do cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição. Artigo 37. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto no artigo 35, deve ser reajustada, como a dos benefícios correspondentes, com igual data de início e substituirá, a partir da data do requerimento de revisão do valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até então. Artigo 38. Sem prejuízo do disposto no artigo 35, cabe à Previdência Social manter cadastro dos segurados com todos os informes necessários para o cálculo da renda mensal dos benefícios. Artigo 63. O segurado empregado, inclusive o doméstico, em gozo de auxílio-doença, será considerado pela empresa e pelo empregador doméstico como licenciado. Artigo 65. O salário família será devido mensalmente ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos, ou equiparados nos termos do parágrafo 2º do artigo 16 desta lei, observado o disposto no artigo 66. Artigo 67. Parágrafo único. O empregado doméstico deve apresentar apenas a certidão de nascimento referida no caput. Artigo 68. As cotas do salário família serão pagas pela empresa ou pelo empregador doméstico mensalmente, junto com o salário, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 1º. A empresa ou o empregador doméstico conservarão durante 10 anos os comprovantes de pagamento e as cópias das certidões correspondentes para a fiscalização da Previdência Social.